Paz e prosperidade a todos, em nome de Jesus, Shabbat Shalom. Estamos aqui mais uma vez, devido a alguns comentários e mensagens de pessoas que não conseguiram assistir no Instagram a nossa live sobre o coronavírus e as implicações dentro da ótica do cabalismo judaico. Então eu decidi fazer um resumo para não ficar muito longo o vídeo. Então eu estou fazendo pelo Instagram e também dessa vez eu estou fazendo pelo Face. Então vamos aqui fazer essa breve reflexão dentro do que diz respeito ao coronavírus na ótica da Kabbalah judaica, ok? Bom, primeira coisa que precisamos entender, é um assunto que está aí em massa, todo mundo falando sobre o assunto, o que é, o que não é. Surgiu na China, mas por quê? Porque lá e num outro lugar. Existe uma visão cabalística judaica que explica essa origem, o porquê desse vírus ter tido origem, no caso, na China. É devido ao estilo de vida deles, a alimentação deles, a maneira em que eles tratam com a comida deles. Nós vamos ver aqui pela Kabbalah judaica. Primeiro ponto que você precisa entender é que o alfabeto hebraico, ele é constituído de consoantes, tá? Não tem vogais, as vogais são evidenciadas pelos pontos massoréticos, mas isso é outra aula, outra matéria. Mas tá aqui o alfabeto hebraico: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Rei, Tet, Yud, Kaf, Lam, Men, Nun, Samer, Ain, Pei, Tzad, Kof, Reish, Shin, Tav. 22 consoantes, porém no hebraico cada letra tem um valor numérico, assim como também são dos idiomas semíticos, as letras equivalem também um número. E como vocês podem ver, por exemplo, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4 e assim por diante. Quando chega no Yud, ele começa a ter um valor decimal, Kaf 20, Lamet 30, Men 40, Nun 50 e assim por diante. Depois Kof 100, Reish, Shin, Tav, 200, 300, 400. E depois ele continua com as letras finais. Existem algumas letras no hebraico que é chamado de Sofit, que ela muda o formato no final, e mudando o formato no final, ela continua com os valores numéricos, no caso 500, 600 e assim por diante. Ok? Tendo dito isso, cada letra do alfabeto hebraico tendo o valor numérico, existe uma matéria que estuda esses números, os valores numéricos, que é chamado de gematria. E o que diz a gematria? Existem palavras que, quando os valores numéricos na gematria têm o mesmo número, o mesmo resultado, significa que aquelas palavras se correlacionam. E no caso aqui, por incrível que pareça, nós vamos escrever corona, que é coronavírus no caso em hebraico, e nós vamos chegar a um valor numérico. E vocês vão ver que dentro de uma outra palavra, ou uma frase, melhor dizendo, esta frase vai dar o mesmo valor numérico, o mesmo resultado, originando então, a resposta do porquê o corona surgiu. Então vamos lá. Hoje também eu vou falar, dar uma base bíblica de uma afirmação que eu fiz na última live, mas eu não expliquei biblicamente, eu só falei que a redenção de Cristo alcançou também os animais, mas eu não provei biblicamente. Hoje eu vou falar. E eu vou falar como todo mundo do pessoal do Instagram. Vai mandando aviãozinho aí pra geral, e você do Face vai compartilhando, que a chapa vai esquentar. Olha só. Então, cadê a Ágata? Nós temos a palavra corona. E aí, nós vamos aqui escrever uma frase que vai dar o mesmo valor numérico.
Achal Ever Min Chachai. Interessante que Ever Min Chachai é a sexta das sete leis das sete leis noéticas. Existem, então, no judaísmo nós temos 613 leis, mandamentos, decretos, preceitos, né, que são chamados de mitzvot. No cristianismo, a gente basicamente tem 2 mandamentos, que Jesus ele vai falar lá em Marcos, que se resume toda a lei, no caso, na visão de Cristo. Mas dentro do judaísmo tem uma vertente que se chama Binei Noach. O que é Binei Noach? Literalmente significa filho de Noé, ou filhos de Noé, no plural, filhos de Noé, Binei Noach. E quem são os Binei Noach? São aqueles que não seguem o judaísmo, não seguem o cristianismo, mas eles seguem leis universais. E o que são essas leis universais? O judaísmo entende que desde a época de Noé, Deus estabeleceu 7 leis universais. 7 leis que vão reger a humanidade, independente da religião, independente do que crê, não deixa de crer, mas é entendido entre os Binei Noach que são 7 leis universais que vão manter a ordem, a paz, vão manter o bom senso na humanidade, que não a idolatria, não matar, não roubar, estabelecer leis de justiça e honestidade, não adulterar. Mas essa sexta lei, olha que interessante, não comer um membro de um animal vivo. Ou seja, como assim não comer um membro de um animal vivo? Vocês vão ver. Nós temos a palavra aqui, corona. Corona, vou escrever aqui. Corona, que é o do coronavírus. Certo? O valor numérico dele: 100, 6, 200, 6, 55, resultando em 367. Então, lembrando, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico, e o resultado do valor numérico da palavra coronavírus, 367. Agora, olha só, Achal Ever Min Chachai, valor numérico: 1, 30, 20. Vamos lá, olha só, 1, 2, olha que poderoso, 40, 50, 5, 8 e 10. Somando todos os valores de não comer um animal enquanto ele estiver vivo, ou membro de um animal enquanto ele está vivo, 367. Agora, dentro do judaísmo, neste braço chamado de gematria, nós temos 367 a palavra corona, e nós temos 367 de não comer um animal enquanto ele está vivo. Tá, mas você vai falar, pastor, mas beleza, bateram os números, mas qual que é a relação disso com a China? Muito simples. Quando eu fui fazer essa pesquisa do estilo de alimentação na China, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não consegui ver todos os vídeos, eu não consegui ver todas as fotos. E olha que eu sigo, pelo meu Instagram, eu sigo alguns canais, pessoas veganas, que estão sempre postando coisas de animais e tudo mais. Mas esse da China, eu confesso que eu não consegui ver todos os vídeos, não consegui ver todas as fotos. Por quê? Existem situações lá, e depois eu vou explicar de maneira científica também o que envolve tudo isso. Por exemplo, eu vi uma cena, eles pegando... Por exemplo, eles pegaram um cachorro, amarraram, colocaram a coleira nele, colocaram em cima de um galho de árvore, e aí eles puxam o cachorro.
e aí eles amarram a coleira e o cachorro fica morrendo enforcado. E aí o que um grupo de pessoas fazem? Eles pegam um pedaço de pau com prego e começam a bater no animal. E vão batendo, e depois eles vão esfolando para tirar a pele do animal. E aí ali já pega aquela carne, já está uma panela pronta, então eles já começam a pegar, preparar esse tipo de carne. Peixes, eles pegam peixes vivos, já colocam na chapa quente, cravam uma faca e já vão tirando as coisas, cortando. É sofrimento puro. Sofrimento puro. Eu me lembro que na primeira vez que eu fiz a live eu contei de uma experiência. Quando adolescente eu locava algumas fitas de umas coisas bem estranhas. Quando eu era adolescente eu assistia de vez em quando os filmes de terror e tal. E aí eu lembro de ter locado um documentário chamado Faces da Aberração. E essa Faces da Aberração mostrava que nesses lugares, na China, alguns restaurantes clandestinos, eles levaram um macaco vivo numa mesa em que estava um casal. E eles pegavam um martelo e começaram a bater na cabeça do macaco. Enquanto o macaco estava agonizando, com a cabeça aberta, eles pegavam um garfo, pegavam pedaços do cérebro, passavam molho e começavam a comer. E essa é a loucura, essa é a doideira. E como lei universal, mas são um povo ateísta, não crê em nada. Nós não estamos falando de religião, ok? Respeitamos todas as religiões. Eu respeito como estudioso da teologia, como teólogo. É meu papel respeitar as religiões. Mas aqui, como alguém que professa uma fé bíblica, eu preciso dizer: dentro das 7 leis universais, as 7 leis noéticas, a 6ª lei de não comer um animal enquanto ele está vivo tem as suas implicações. E como na China o estilo de vida, o estilo de alimentação deles é dessa maneira, daí então surge esse vírus chamado coronavírus. E hoje já descobriu de onde veio aquele mercadão que até então era de peixes, né, de frutos do mar, de coisas, mas quando investigaram, viram lá várias jaulas de animais vivos e vários tipos de animais ali já agonizando, sofrendo. E não estavam nem aí. Então são coisas horrendas. Agora deixa eu te falar. Nós seres humanos, quando nós temos uma situação de extremo estresse, quando nós temos uma situação que a gente vivencia um estresse muito grande, o nosso cérebro ele produz neurohormônios, hormônios produzidos através de sinapses neurais, de estímulos cerebrais, e que esses hormônios vão para o corpo todo. Num momento de estresse, numa situação de estresse, o corpo o cérebro ele produz até 72 tipos de toxinas. 72 tipos de toxinas. Agora imagina um animal que está tendo membros arrancados e as pessoas ali comendo. Imagina o tanto de toxina que esses animais estão liberando. E no final as pessoas comem esse animal. O que eles estão ingerindo? Todo tipo de toxina, todo tipo de veneno que o próprio corpo do animal produziu e agora está dentro do homem, e agora do homem vai para o homem. Consegue entender? Então, não é difícil entender. Existe uma origem. E aqui lembrando, irmãos, talvez alguém pode falar: pastor, você está falando coisa... Deixa eu dizer. Como teólogo, eu tenho especialização em cultura judaica. Eu estudei Kabbalah judaica pela Universidade de Ben Gurion. Então eu estou falando numa visão da Kabbalah judaica. Eu sei que pode ter alguns cristãos que vão falar mas não foi assim que falou, não é assim que os médicos estão dizendo, não é assim que os pesquisadores estão dizendo. Eu quero relembrar aqui que isso que eu estou dizendo é baseado numa visão da Kabbalah judaica, uma matéria, uma vertente, um braço dentro da religião judaica, ok? Então fique bem claro para que ninguém depois saia dizendo: o pastor falou coisa que não devia, que não era e tal. Então aqui é só uma proposta, dentre tantas coisas que estão sendo ditas por aí, é só uma proposta do que da origem desse vírus. Agora eu quero dizer também, existem as suas implicações de fazer isso com os animais. Primeiro ponto que precisamos lembrar, e aqui eu quero ler, Gênesis 1,
Gênesis 1:20 diz: e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Viu Deus que criar os animais era bom. Presta atenção. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai. Eu estou falando do verso 22. O homem veio no verso 23. Agora deixa eu te falar. Está escrito: os animais vieram primeiro que nós. A bênção, a brahá do eterno nosso Deus foi dada primeiro aos animais, depois aos homens. Então, no mínimo, os animais merecem o nosso respeito. No mínimo, os animais merecem o nosso respeito. Ninguém aqui está fazendo apologia à idolatria pet. Ninguém aqui está fazendo apologia a você amar mais os animais do que o seu próximo, do que o homem. Não, eu não creio nisso. Agora, no mínimo, você precisa respeitar os animais, porque a bênção de Deus foi dada primeiro a eles, depois ao homem, depois ao sábado. 3 coisas Deus declarou ter abençoado no livro de Gênesis: os animais, o homem e o sábado. Por isso, no mínimo, você precisa respeitar os animais. E se os animais não fossem tão importantes assim, Deus não teria falado para Noé colocar os animais dentro da arca. Porque Deus poderia criar tudo novamente. Mas Deus fez questão de salvar. E se a arca tipifica Cristo, como alguns pregam, e agora eu quero ver fazer essa mesma aplicação de maneira totalitária, se a arca é Cristo, se a arca tipifica Cristo, então os animais estavam em Cristo, os animais estavam na arca. Então a redenção de Cristo também alcançou até mesmo os animais. E eu vou provar aqui agora também. Hebreus capítulo de número 2, preste bem atenção. Hebreus 2:9 diz: vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Cristo provou a morte por todos, por tudo e por todos. Mas alguém pode falar assim: mas aqui está falando só os seres humanos, é por todos, não por tudo. Beleza, eu vou te dar um outro texto, Colossenses capítulo 1, verso número 20. Eu te dou mais bases. Colossenses 1:20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Está aqui. Os animais provaram, experimentaram da redenção de Cristo Jesus. Te provei com base em Gênesis, Hebreus e Colossenses. Então, no mínimo, os animais merecem o nosso respeito. Então, está aqui uma proposta da origem do coronavírus dentro da gematria hebraica. Amém? Tem alguma pergunta? Alguém fazendo alguma pergunta? Se tiver pergunta, faça agora, ou cale-se até a próxima live. Se tiver alguma pergunta. Que isso, termina foi. Se não tiver pergunta, já vamos finalizar então essa live. Antes de finalizar, eu quero mostrar algo também. Quero mostrar algo poderoso aqui. Estão perguntando quanto tempo o senhor vai deixar a live gravada. No Instagram? Uhum. No Insta eu vou deixar as 24 horas, normal. Vai deixar a live 24 horas. E do Face eu vou deixar alguns dias depois. Depois eu tiro. Olha só. Nesse exato momento está acontecendo a maior conferência, o maior ajuntamento de irmãos, filhos de Deus, que o Brasil já experimentou, chamado The
Send. Tá uma galera, nós temos amigos aqui, amigos meus que estão tanto em Brasília como em São Paulo, agora nesse momento, no Descende, e eu sei que algo está acontecendo na nação brasileira. Algo está acontecendo neste exato momento, que esse grande ajuntamento de irmãos clamando, invocando o nome de Jesus, clamando por um avivamento. E de novo, o que eu vou fazer aqui é só uma proposta. Não quero aqui dar a ideia de que essa seja a verdade absoluta, mas é só uma proposta do avivamento que eu creio que isso também está por vir na nação brasileira. Lembrando que avivamento não é barulho, mas o que está acontecendo agora no Descende é de extrema relevância. Brasil. Deus escondeu Israel dentro da nação brasileira. Em Salmos 68, 21, a Bíblia diz que Deus vai ferir gravemente os seus inimigos e também o crânio cabeludo do que anda nas suas culpas. Isso em Salmos 68, 21. Essa profecia de Deus ferindo a cabeça do crânio cabeludo se cumpre em Mateus 27, 32, 33. Quando Cristo é levado no Monte Gólgota, que é chamado o local ou lugar da caveira. Ok? Jesus não poderia ter sido crucificado em outro lugar que não fosse no Monte da Caveira, porque precisava se cumprir o que estava escrito em Salmo 68. Porém, a cruz de Cristo não é apenas uma cruz, mas neste momento se torna também como uma espada nas mãos de Deus, que estava sendo cravada na cabeça de Satanás. O que isso tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver. Porque nesse exato momento, um exército de libertadores está se levantando. Nesse exato momento, um exército de agressores está se levantando. Então, nesse momento, o que está sendo levantado? Um grupo, um exército de pessoas que vão pregar o evangelho genuíno, que é espada. A palavra de Deus diz que a palavra dele é como espada de dois gumes. Uma vez que a palavra, o evangelho genuíno é pregado na nação brasileira, ela vai ter o efeito que de fato ela tem ao ser liberada. Quando então essa espada, quando o verdadeiro evangelho for pregado na nação brasileira, a nação brasileira, olha o B. O B tipifica uma mulher grávida, como os seios de uma mulher grávida e a barriga de uma mulher grávida. E aí o que acontece? O evangelho de Deus sendo pregado, ela é como uma espada. Essa espada passando na nação brasileira, o verdadeiro evangelho, não é esses evangelhos que inventam moda, mas o verdadeiro evangelho passando na nação brasileira, sendo ministrado na nação brasileira, o Brasil então vai dar à luz. Luz o que? Os seios de uma mulher grávida e a barriga de uma mulher grávida. Então, aqui sai de cena. Por quê? Porque agora o evangelho está sendo pregado e o evangelho é espada, dando luz ao quê? Agora o B se torna o quê? O B se torna a letra E. E quem é que nasce nesse avivamento? Israel. Aqui El. Deus escondeu Israel dentro da nação brasileira. E este é o tipo de avivamento que poucos estão vendo. Mas eu estou aqui para te dizer, existe um avivamento
de paixão e intercessão pela nação de Israel, se cumprindo com o que diz Salmo 122, para que de fato o shalom de Deus permaneça sobre a nação. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tem uma pergunta, o Rafael de Lima perguntou: se devemos respeitar os animais, como o pastor falou, nós devemos de parar de comer carnes? Ou o quê? Como proceder nisso? Creio que muitos veganos vão dizer que não devemos comer de nenhuma maneira, mas quero saber as palavras do pastor. Boa pergunta. Antes da queda, estou falando em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Aliás, até o capítulo 9, toda a humanidade era vegana. Vegana, não é nem... porque existe, quando a gente fala de vegetarianismo, dentro da nutrição, o nome técnico, na verdade, é ovo-lacto-vegetariano. Então, o vegetariano, ele tem essas vertentes, né, de laticínios e ovo, mas o vegano não é nada disso. Porém, até o capítulo 9 de Gênesis, toda a humanidade era vegana, inclusive a criação, os animais eram veganos. Por que até o capítulo 9? Porque quando os animais saem da Arca de Noé, o próprio Deus... Aqui, deixa eu mostrar até também para não ficar nenhuma dúvida, para não usar da minha fala como um argumento. Ah, tá vendo? Precisa ser vegano. Não. Capítulo 9 de Gênesis diz: e abençoou Deus a Noé e seus filhos e diz: frutificai, multiplicai e vos enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra. Então, primeiro, os animais não tinham pavor do homem antes da queda. Depois que Noé sai da arca, Deus já está declarando, muita coisa mudou. Uma das coisas que mudou é que os animais vai ter pavor. Eles terão pavor do homem na terra. Tá aí a explicação de que hoje, numa situação de risco, ou você mata ou você morre. Falando de animais selváticos, enfim. Versículo de número 3, presta atenção. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, da mesma maneira que eu já tinha dado a erva verde, agora toda alma vivente, tudo que se move, eu tenho dado como mantimento para vocês. Então, biblicamente falando como cristão, dentro do cristianismo, não somos a favor do veganismo. E também não só de maneira bíblica, mas também de maneira científica. Por quê? Nós somos carnívoros, e nós somos animais racionais. E quando a gente fala de veganismo, eu sei que alguns vão defender da questão, mas tem a proteína vegetal e tudo mais, enfim, para suplementar uma necessidade do corpo humano, que é a proteína. Porém, como animais, necessitamos naturalmente da proteína animal. Então, ainda que o vegano ele adere essa questão da proteína vegetal por meio de suplementação, até mesmo os vegetais, ainda assim, cientificamente falando, o corpo necessita de proteína animal. E se o corpo necessita hoje de proteína animal, devido à vitamina B12, se nós somos assim hoje, é devido a partir de Gênesis 9. Porque Deus então deu essa necessidade para o homem. Antes não precisava, mas agora precisa. Então, como cristão, de novo, nós não defendemos o veganismo. Quem é vegano, respeitamos tudo, mas não defendemos isso de maneira bíblica. Amém? Uma pessoa comentou aqui: esse vírus então deveria atingir apenas as pessoas que fazem essa maldade com os animais. Os outros também seriam culpados? Pois é, Adão que pecou, eu não tinha nada a ver também com isso, né? Adão que pecou, que comeu do fruto, e todo mundo. O que nós precisamos entender é que todo erro tem a sua consequência. O problema é que a consequência não morre só em quem cometeu o erro. A consequência atinge outras pessoas. E falando de vírus, vai atingir de maneira global. E outra também, irmãos, estamos no tempo do fim. Nada disso deveria, aquela coisa e tudo mais. Jesus está voltando, irmãos. Então, qualquer coisa já não deveria ser tão novidade assim. De catástrofe, enfim. Mas... Só no momento. Uma pessoa perguntou se é a mesma coisa para o vírus Ebola. Não, aí já não. Não, já não seria. Eu não sei. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima.